flor do campo. Vou fazer o fundo e dando sugestões. Como eu tô com pano de sacaria, pano de prato, pano mais grosso, então nós vamos passar clareador, o fosco, em todo o risco, no fundo em todo o risco. Então vamos começar pelo fundo, contornando, como eu disse, só as flores. Deixa bastante molhadinho o pano, estica bastante o clareador. O clareador ajuda a tinta a espalhar, tecido grosso a tinta corre melhor. Eu escolhi fazer essas flores do campo, uma azul ardósia e a outra um tom de rosa escuro, bem, isso aqui. Então, geralmente, quando você for usar um tom azul, rosa, esses tons, você usa um contraste para fundo. Então, eu vou usar um siena, um ocre e ouro. Se você for usar o tom amarelado, flores amarelas, um tom amarelado, você usa um fundo com tom acinzentado, um tom azul claro para fundo, sempre um contraste, tá? Então, eu escolhi aqui, vamos fazer esse fundo. Fundo de flores é diferente de frutas, né? Como já falamos, então vamos pegar aqui uma isca de tinta. Sempre isca de tinta. Vamos fazendo aqui, tá? Esse lado tem tinta, esse lado não tem, então vamos dando, voltando para o risco, tinta para dentro, tá? E esfumaçando. Sempre a tinta voltada para dentro do risco, ó. Tá? Depois que acabar o excesso de tinta, ó, uma isca. A parte que não tem tinta fica para fora, então ajuda a esfumaçar. Deixa sobrar clareador, porque a tinta vai correr e vai sumir, suavizando. Ó. Enquanto tiver tinta, eu vou fazendo o contorno, depois o movimento circular, o bambolê, vai esfumaçando. A parte que não tem tinta ajuda a tinta a distribuir e ficar mais suave. Aqui. Fazendo a leitura do risco, contornando o risco. Com a sujeirinha, você pode vir entre as folhas aqui, só entre as folhas, deixa as pontas livres. Pronto. Eu não vou terminar aqui, vou dar uma sugestão. Tem aqui o tinta metálica, a tinta metálica branca. Também você pode colocar um pouco, misturar com ocre e ouro, né? Aqui. Ajuda a esfumaçar, fica suave também. Muito bom. Faça um teste. Então, eu vou terminar essa aqui com essa misturinha, tá? Depois deixa um brilho bonito, suave. Fica muito mais macio. Pincel. Nós vamos dar profundidade com caramelo. Uma isca só nos cantinhos.
Para as folhas, vamos usar o branco. Como eu disse, como é saco, então nós vamos passar o clareador na folha. Você pode preencher com a tinta branca. Você vem da ponta para baixo, preenchendo um pouco. Nós vamos usar o verde grama. Esse aqui. O verde grama. É um pincel menor. Uma pontinha também, então você vem preenchendo. Uma isca de tinta. E vamos fazendo o encontro. Aqui. Como com branco. Ou você também pode começar preenchendo os cantos, sempre escuro você vai preencher o canto, né? Lembra da pétala, das pétalas da orquídea? Então, também você pode ir preenchendo e com o branco. Isca de branco. Vamos preenchendo, tinta voltada. Isca de branco. Isso. Passando o clareador em todas. O clareador deixa a tinta bem mais transparente. Bem mais. Então, vamos fazer primeiro a base das folhas, depois a gente vem fazendo o acabamento dela. Então, vem aqui. Preenche o canto. Completa com branco. Limpando o pincel nesse encontro aqui, ó. Basta esfumaçar um pouquinho, ela já se mistura. A parte de cima da folha, luz, vai ficar branca, tá? Isca de tinta, vamos preencher. Sempre a tinta voltada para cima, para o contorno. Então, aqui já vai virar para cá.
Você vê que é a folha do aviãozinho que vocês aprenderam no passo a passo. Só que muda as formas de pintar. Tem várias formas de pintar. Mas se você se sentir insegura, você pode fazer a folha do mesmo jeito do passo a passo. Pode fazer. A coisa que você vai se preocupar é em escurecer aqui no encontro, onde ela está encoberta, nos cantinhos. Limpando para não trazer excesso de tinta verde. Vamos deixar secar um pouquinho. Para depois a gente fazer o acabamento. Vamos para a flor. Depois a gente volta dando... É o tempo que ela seca um pouco. Dá uma clareada só nesses encontros. Clarear mais um pouco. Isca de tinta, sempre tinta para fora. Como já secou quase tudo, né? Aqui a folha. Então fica mais fácil de dar os retoques, porque o branco não desaparece, não, fica transparente. Então fica melhor. Dando ajeitadinha. Se você achar que deve corrigir, ajeitar alguma coisa, um cantinho, sempre que você achar que deve fazer um pouco melhor, corrigir melhor, faça. Luz em cima de luz. Branco aqui, como nós usamos o branco como a luz. Agora vamos para a flor. Flor do campo. Como é um tecido mais grosso, saco, vou passar o clareador. Ajuda a tinta a correr melhor. Você pode fazer uma flor de cada vez. Passa o clareador. Faz primeiro uma, quando terminar depois você passa o clareador, porque se você não for demorar um pouco, um dia tiver quente, principalmente um dia quente, acaba que seca, e aí você não vai ter o mesmo resultado. Bem, vamos clarecer a tinta. Ó, nós temos aqui o Dimensional Glitter, alto relevo, que você pode colocar um pouco na tinta, dar um pouco de brilho. Eu não sei se na câmera vai mostrar. Não coloca muito porque eu tenho cola e a tinta fica um pouco grossa depois. Mas fica brilhoso, fica um trabalho bonito, eu gosto. Tem o prateado, tem o dourado e tem o cristal. E tem verde, tem todas as cores. Eu compro esse aqui que os tons azulados eu coloco o prateado, amarelados, os tons terras eu coloco o dourado. Mas aqui eu acabei colocando dourado nos dois.
Fica a seu critério, você experimenta, o bom é experimentar. Quanto mais você usar todo o material que você vê e experimentar, melhor. Enriquece o trabalho, são detalhes que fazem a diferença no seu trabalho. Para distribuir a tinta, eu vou pegar um pincel maior um pouco. Eu gosto muito, sempre estou trabalhando com 10, 8, 6. E de acordo com o espaço que for trabalhar, o detalhe, eu sempre pego um pincel menor. É importante, não com pincel só você querer fazer tudo. Não é bom. Então, aqui, tinta na ponta, que tem tinta que não tem, contornando o miolo. Vamos jogando para cima, novamente, pode preencher. Aqui você vem com sentido esquerdo, você vem com o pincel correndo, um movimentozinho, dando volume à pétala. Lado direito, você vem com o lado direito, jogando, dando volume. O meio você pode puxar reto, ó. Sempre nas flores eu passo, principalmente quando a gente coloca uma base de clareador. Então, eu passo a primeira demão, na segunda, deixo secar um pouco. Eu gosto de tornar a passar, que vai ficar um pouco transparente. Então, lado direito, você vem correndo do lado direito, ó. Esquerdo, lado esquerdo, contornando, jogando a sujeirinha para a ponta. Olha só. Se você puxar o pincel reto, você não vai dar volume. Olha só a diferença. Ó, tá? Então, para dar volume, é a maneira em que você movimenta o pincel. Então, aqui, você segue o risco. Então, aqui você vê que ela tem uma curvinha, você dá essa curvinha, tá? Do lado direito, põe a tinta e vem curvando, sempre com a ponta dos pincéis, ó. O meio reto. A esquerda vem curvando para a esquerda. Isso que serve para tudo, para frutas, a maçã principalmente. Esse movimento aqui, ó, ó, tá? Lado direito, lado esquerdo, para cá, o meio reto, para tudo. O que dá volume é a forma em que você puxa o pincel. Vamos preencher, jogando a sujeirinha para a ponta. Na ponta você não vai deixar nada, porque você vai vir com uma outra cor. Enquanto seca um pouco, vamos para a segunda flor. Vou usar o azul ardósia. Aqui é o rosa escuro e aqui o azul ardósia. Você pode brincar com as cores. Olha só, vou pegar um pouco de azul e de rosa. Vamos ver o que vai dar. Que mistura vai dar. Preenchendo mais. Não gosto de ficar vendo o tecido. Pronto. Um pincel menor, nós vamos preencher agora os botões. Vou pegar um pincel número 6 ou 4. Aqui, mesma cor do ardósia. Preenche o pincel, o meu botão todinho, as pétalas do botãozinho. Com rosa escuro, vamos preenchendo os botões, as pétalas aqui do botão com rosa escuro. Isca de tinta, pincel para fora, para fazer o contorno. Depois vocês preenchem o meio. O bom seria esperar secar um pouco. Enquanto seca, vamos fazendo os filetezinhos da folha. Vou pintar o risco, todos os detalhes mesmo. Então, como nós vamos mexer com o pincel de contorno, a gente vai preparar um pouco e diluir bastante. Porque esse pincel, ele tem pouco pelo, fino. E quando você for trabalhar com ele, como sempre a gente
sempre vai usar a ponta dos pincéis para pintar, não vamos usar nunca o pincel todo, o pelo do pincel todo. Pelo do pincel todo para pintar. Então, veja só. Nós vamos usar a ponta do pincel, né? Então, como ela tem pouca tinta, se acabou, você não aperta. Você vem em busca mais, sempre com a pontinha. O que acontece, às vezes o aluno, ele vem puxando a pontinha. Quando acaba, ele vai apertando para tirar. Acaba que fica os fios mais grossos e não fica legal. Não fica um bom acabamento. Então, acho que precisa diluir mais um pouquinho. Então, dilui mais. Tentei do meio, em direção à ponta. Isso. E você puxa 1, 2, 4. Direção à ponta. Sempre limpando, nada de excesso. 2. De cima para baixo, ó. É um aviãozinho. Porque, ó, lembra que a gente aperta e voa? Um aviãozinho. Vamos agora fazer da luz às pétalas, fazer o corte. Ponta, tinta na ponta. Então, da mesma forma que vocês vieram de baixo contornando, puxando, vocês vão contornar em cima e descendo, só que com pouca tinta, tinta para fora, pouca tinta. Não tem que trazer claridade até embaixo, a luz até embaixo. E acrescentando então aqui a gente desce voando, isca de tinta. Lembra do movimento? Para dar volume. Isca. Pouca tinta, movimento curto. Que nós vamos trazer embaixo, porque um lado tem luz, sombra. Luz, sombra. Nunca encontra luz com luz. Se mancha com movimento curto, só um pouquinho. Sumindo no rosa. Opa. Isca de tinta. Não vou diluir mais, porque como tá molhado ainda o tecido e tá com clareador. Isso. A tinta tá correndo bem. O meio é reto. Tinta sempre para fora, pincel em pé, vai puxando, desmanchando.
porque desse lado nós já puxamos. Então aqui, para aqui. Eu tava gravando e pintando o pano, o de prato, as flores, e descarregou a câmera e eu não percebi. Então adiantou que eu pintei o miolo, pintei o botão e o miosote. E não foi gravado. Então agora eu vou fazer aqui pra vocês separado, só o miolo, os botões e o miosote, e depois a gente dá continuidade no pano, tá? Então vamos só para o miolo. Não vai precisar flor porque já foi pintado no outro tecido. Então vamos para o miolo. Pinta todo de amarelo. A tinta já está diluída. Laranja embaixo, parte de baixo. Desmanchando. Pincel sujinho. Parte de cima um pouco de branco, tinta pra fora. Vamos clareando mais o amarelo. Um pouco de sépia. E o rústico pode ser também. Um rústico. Pode ser o sépia. Isca de tinta, pincel pra cima. A partezinha, essa bolinha aqui no meio do miolo. Escurece em cima. Só a parte de cima. Isso. Mais uma isca aqui, a parte de baixo. Debaixo da bolinha, ó. Não é dentro, baixo. Vamos contornando com escuro. Vou dar mais uma escurecida. Isso. Isca de branco. Uma isca de branco, nós vamos contornar a parte de baixo da bolinha. Ó, tinta pra dentro, a parte que não tem tinta.
Pronto. Paramos aqui. No tecido eu volto dando continuidade. Agora vamos para o botão. O verde grama, que são as cores das folhas que nós estamos fazendo. Vamos preencher o miolo, as pétalas do botão. A parte de baixo do botão preenche todo de verde. Tinta para fora fazendo o contorno. Sem apertar o pincel, com o pincel em pé, deixando a tinta no tecido, bem suave. Pronto. Repetindo, isso. A luz. Aqui, entre uma pétala e outra, passo branco com a tinta na ponta, isca de tinta, separando uma pétala da outra. A próxima. Isca de tinta. Vamos separar essa pétala da outra. Isca de tinta na ponta. Entre o encontro do verde com o rosa, nós vamos também separar uma cor da outra. Tá? O botão sempre é o encontro de sombra e luz. Aqui, uma isca de tinta, vamos separar a tinta para cima, contornando, sempre contornando. Os miosotes. Vou fazer uma esfumação um pouquinho em qualquer lugar do pano, do tecido, para fazer a demonstração. O clareador fosco com a tinta, que vai ser a mesma cor que eu fiz o fundo das flores, só para poder mostrar para vocês fazer o miosote. Vou aproveitar esse espaço aqui e vou fazer a demonstração, ele colorido e ele branquinho sobre o fundo da flor que você for fazer o risco. Então aqui, vou esfumaçar mais um pouco para fazer branquinho, né? Uma isca de tinta na ponta. Você colocar o pincel em pé e vai deitar o pincel girando. Isso aqui é uma pétala do miosote, girando. Outra. E vai virando, formando uma florzinha. Fazendo maior um pouco, para demonstração é bem melhor, para ensinar. Tinta sempre na ponta, ó, ponta do pincel, deita e gira, apertando o pincel. Então, se você quer uma florzinha menor, pincel menor e menos tinta no pincel. Costumo fazer aqui uma pétala, só duas também. E umas batidinhas. Também você pode fazer. Sobe um pouco o pincel e volta, apertando, girando. Tinta na ponta, você vem apertando o pincel, sobe e volta. Você faz uma pétala mais alongadinha, ó. Para fazer o crisântemo, você tem que aprender a fazer isso aqui. Porque o crisântemo praticamente ele é todo feito dessas florzinhas de miosote. Então aqui, ó, tinta para cima, vamos fazer essa daqui, ó. Aperta, vai, alonga mais o pincel e volta. De novo. Aperta, alonga e volta. Ó.
Mais um pouquinho. Outra pétala, alonga e volta, tá? Tá aqui a branquinha. Vou fazer misturando as cores. O mesmo lado que você vai pincelar na tinta branca, na pontinha, você pincela na branca e pincela na rosa, tá? Quando você fizer, quando você for fazer a pétala, a florzinha, vai dar mistura de cores bonita. Pode pegar só a rosa aqui. Vai misturando, vai trabalhando com as duas cores no pincel. Isso. Pronto, vou pegar aqui um pouco de rosa. Vou fazer essas alongadinhas. Se você vê que a flor ficou muito rosa, você coloca mais branco, vai mesclando. Tá? Olha que bonitinho. Aqui agora. Limpa sempre o pincel. Pincel limpo, você tem noção de quantidade de tinta que você tá levando no pincel. Não tem que ficar tudo tão igualzinho. Nada fica tão igual. Na natureza, as folhas também, se você olhar no mesmo ramo de flores, não são iguais. Tá. É uma mistura que fica bonita. A folhagem do miosote. E a folhagem também que você coloca geralmente nas flores, nas frutas, nos ramos. Aqui. Você já vai colocar a tinta de um lado só, tá? Não é só no cantinho. Aqui tem tinta e aqui não tem. O pincel em pé, com a tinta pra fora, você gira voando. Na mesma direção você coloca e vira pro lado, tá? Olha aqui a florzinha. Tira o excesso. Olha, coloca em pé, vai treinando. Pega um paninho na mesma direção aqui, tá? Ó, vou colocar aqui. Se você quiser uma folha maior, você vem aqui na ponta. Observa que para fazer a florzinha menor, eu praticamente coloco o pincel em cima e faço pro outro lado. Você pode pegar com um pouco de branco, ó, coloco em cima da pintura e faço. Se quiser uma folha maior, uma pétalazinha maior, uma folha maior, você vem aqui da ponta, não coloca em cima do risco. Então você consegue uma folha maior. A tinta tem que estar mais diluída. E se você mistura com branco, transparência, você também pode fazer isso aqui. Vou fazer para vocês verem. Pegar um pouco do clareador, mistura com o verde, qualquer tom que você esteja usando, tá? Você pode fazer fundo, você pode pintar também um tecido mais grosso, com essa mistura do clareador fosco e a tinta, tá? Corre no tecido melhor. Então, vamos aqui, ó. Olha aí. Misturando com branco, tem que diluir mais, entende? Tem que ser bem mais diluída. Vamos diluir. Passou clareador, mas não é o suficiente. A não ser que você passe clareador no fundo, assim. E então, corre mais suave, com mais transparência. Fica a seu critério. São dicas. Você vai utilizar da melhor maneira que você achar, que você se identificar. Essa com clareador aqui em cima desse fundo já com fundo, ó. Então, vamos aqui fazer... Vou pegar com branco, pra tinta correr melhor. Então, aqui, ó. As folhas tem que ser proporcional ao tamanho da flor, né? Você pode fazer aqui, ó. Imagina um raminho. Folhas vêm... Direção das flores. Em contorno das flores, né? Enchendo o raminho, o arranjo com folhas. Então, se você tem uma flor aqui e puxa uma folhinha sem sentido, não, tem que fazer assim. Vem aqui, um raminho. Você pode pegar com tom rosa, branco. Como esse aqui tem rosa, fica uma mistura bonita, ó. Ó, de um lado, de outro. Às vezes, de uma pincelada só você faz, ó, tá vendo?
Se você aperta o pincel e gira, ó, gira pra cá, vou girar pra lá. Uma pincelada só você faz, mas aí você tem que apertar o pincel pra fazer essa parte de baixo maior, tá? Então, isso aqui é treinando, ó, de um lado. É treinando, tem que treinar. Se tem dificuldade, é pegar o pincel, pegar um paninho e treinar. Essas aqui, 2 pétalas, você faz aqui a base dela, ó. Isso aí. Fazer mais um pouco aqui, ó. Uma pincelada só, ó. Gosto muito de fazer também com esse pincel, o 421, número 4. Vê que durante o curso todinho, todas as flores, acabamento, eu tô sempre usando ele. Então, ele tem o número 6, número 8. O número 6 também é muito bom fazer essas folhinhas com a tinta bem diluída. Esse pincel, a tinta tem que estar bem diluída, olha aqui. Ainda tá duro pra ele, pra outro não, pra esse cabo amarelo não. Então, você vai experimentando, vai usando e você vai se identificar. Sempre a gente, ó, aqui. A tinta, quando você mistura com branco, ela não corre, tá? Se você vem com a tinta a verde, por exemplo, e bota a tinta muito aguada, muito mesmo, ela pode correr o risco de abrir no tecido. Agora, se você mistura com o branco, ela não corre, faça o teste, ó. Tá vendo? Então, tá aí. Vou fazer uma folha maior, como se estivesse saindo daqui, ó. Mesmo jeito. Olha só. Já preenchi, mas aqui dá pra ver, ó. Puxa de um lado e voa. Um movimento mais longo. Do outro lado e voa. Então, você tem a pétala maior, tá? Olha aqui, ó. Ó. Dependendo de onde você queira colocar, não no miosote, né? Pode pegar com branco também, olha aqui. Mesmo movimento, do mesmo jeito, só que esse aqui é um movimentinho, você apertou, já voa. Já sobe o pincel, ó. Esse aqui não, você aperta e corre mais um pouco. Movimento mais longo, e aqui você puxa. Então, aqui você vai ter os raminhos para fazer sua folhagem, onde você quiser. Pode misturar com clareador, tá bom? O miosote, para fazer o miolinho do miosote, dessas florzinhas, você pode colocar tanto a cor amarela, tá? Escurecendo a basezinha com um pouco de cerâmica ou laranja, como você quiser, tá? No amarelo ela aparece mais. Aqui, ó. São batidinhas, ó. O cabo do pincel ou o pincel de contorno. Tá vendo? Fica no seu critério. São opções. Ou você pode também usar esse daqui. O glitter dimensional, o alto relevo. Tá? Tem com glitter e tem ele metálico. Tá? Você pode também fazer o miolinho como você quiser. Aqui, ó. Dá um acabamento muito bonito também. Então tá aí. Acabei explicando a mais, foi até bom, dessa paradinha mesmo, pra explicar sobre miosote, sobre folhagem, porque tem muita dúvida sobre isso. Geralmente as meninas encontram dificuldade, as alunas na sala, com isso, com esses movimentos, essas folhagens, esses detalhezinhos mais delicados. Então tá aí, aqui é só treinar. Treinar, não pode ter medo de errar, perder pano, tira seus paninhos e treina. Você vai saber a hora que você vai olhar e gostar, né? Agora nós vamos para o tecido, para o pano de prato, onde nós paramos e dá continuidade. Voltamos para o pano. Então, nas explicações anteriores sobre o miolo, miosote, tá aqui o miolo, aonde nós paramos. Vamos terminar. O miosote, onde você coloca as florzinhas. Então, sempre eu coloco assim, entre o encontro de uma folha e uma flor. Você põe o miosote, uma folha e uma flor. Aqui, esse acabamento onde sai, tá ali o botão também, coloco uma bem pequenininha.
Tipo assim, você vai colocando de um lado, dando equilíbrio de cores, tá? Aqui as folhagens que eu expliquei, né? Tá aqui as piquititinhas do miosote, o botão, tá? Só que assim, pintei o fundo, dei o corte de branco, aqui ela já tá seca, né? Que já secou. Então, eu gosto de deixar secar e vir dar um retoque, dar mais uma vida na cor. E o corte da luz, do branco, a cor que você estiver usando como luz, aparece mais também, fica mais em destaque. Então, façam assim a primeira. Vocês vão saber como vão achar melhor. Se achar que assim tá bom, tudo bem. Aqui então vocês estão vendo a diferença. Ela seca e ela aqui com retoque, certo? E aqui estão os botões também. Então, eu vou dar só um toquezinho de branco, só pra dar mais vida. Uma isca de branco. O miolo tá pronto. Tá? Porque a tinta, ela é transparente, ela some. A cor que você tá usando como luz, ela some. Sempre eu troco de pincel, sempre eu fico entre o 4, o 6, o 8 para esses acabamentos. Sempre. E mesmo que eu consiga fazer com um pincel maior, então ensinando, é bom trocar porque se o aluno de tinta para cima tiver dificuldade, assim, quantidade de tinta no pincel, ela geralmente quer usar o que a gente está usando. Então eu prefiro trocar. E quando a gente assiste um vídeo assim, a gente quer copiar mesmo, né? Tá aí. Então agora vamos fazer o botão, ó, a flor, as pétalas. Vamos aqui agora, ó, nessa parte aqui nós vamos dar uma vírgulazinha, né? Lembra da vírgula? Isso. Ó, tinta pra cima, só no cantinho, tá? E não coloque clareador. O clareador, a gente passou primeiro para a tinta correr, mas depois de pintado, não precisa passar clareador não, hein? Vamos agora, isca de branco, reforçar mais o branco aqui, clareando mais. Não. Primeiro vamos dar um pouquinho mais de vida também nessa cor, né? Então vamos de novo. Contornando aqui, reforçando aqui nesses encontros, jogando mais uma corzinha. Pronto, agora nós vamos dar um retoquezinho de branco, né? Vamos dar mais vida ao branco. Só uma isca só. Nada de encher a pétala, de sobrecarregar, não. Aqui, mais um pouco, tinta pra fora.
Nada de branco onde tá os cantinhos, tá? Pronto, agora vamos para o miolo. O miolo nós vamos usar a cor cerâmica, eu vou trabalhar com esse pincel, tá? Tinta mais diluída um pouco. Com isca de tinta. Uma isca de tinta, nós vamos aqui, ó, fazer um contorno só na parte de baixo do miolo de cerâmica. Só aqui. Desmancha um pouquinho, a tinta tá seca de baixo, mas bem melhor. Porque o cerâmica não corre muito manchando o laranja. A parte clara, né? Um pouquinho, uma isca. Isso. Com pincel de contorno. Aqui, tinta mais diluída, como eu já expliquei, nós vamos fazer uns fiozinhos. Uns filetezinhos. Isca de tinta daqui, ó. Parte de baixo você faz os fiozinhos mais alongados, ó. Tá? Direção direita, esquerda. Tá passando um pouco o miolo, não muito. Vamos subindo. À medida que você for subindo, você diminui o comprimento dele. Faz bem curtinho, ó. Aqui, ó, a parte clara. Isso, já faz movimentos curtos. Os fiozinhos menores. Quando você for fazer fiozinho, se a ponta do pincel vier com gotinha, você tira, tá? Porque ela tem que estar sem gotinha. Que aí a gotinha abre no tecido, mancha. Agora nós vamos aqui, ó, fazer pontinhos, bolinhas, com a ponta dos pincéis aqui. Você já pode fazer gotinha. Sem apertar, vamos preenchendo a parte de baixo da cor cerâmica com a cor cerâmica. Isso. A parte de cima a gente vai com branco, tá? Vamos preencher com branco. Batidinhas.